Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com aquele carinho que você já sabe de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Meus amigos, domingo. Domingo, véspera da Páscoa. Falta uma semana para mais uma vez, né, praticamente bilhões de pessoas ao redor do mundo, cristãos ou não, mas por respeitarem o cristianismo, pararem para refletir novamente sobre esse capítulo extremamente importante da história humana. Especificamente, nós vamos falar, né, no decorrer da semana, claro, sobre a Páscoa, seus significados, né, e muitas outras implicações, mas eu me lembro exatamente, porque foi mais ou menos antes, nesse período, em que Jesus entra em Jerusalém ovacionado. O Cristo entra em cima de um burrico, aplaudido pelas mesmas pessoas que menos de uma semana depois iriam optar por Barrabás. Iriam escolher Barrabás para ser libertado, colocando-o diretamente na cruz, no processo de crucificação. As mesmas pessoas que o aplaudiam, prestem atenção nesse detalhe, Jesus é óbvio que sabia de tudo isso. O Senhor da vida, ali enviando, né, esse filho de luz e de paz, nosso irmão maior para nos guiar, naturalmente gostaria que nossas almas tivessem lições profundas sobre o que realmente evoluir espiritualmente. Vejam vocês que Jesus tinha consciência de que seria traído, Jesus tinha consciência de que seria crucificado, Jesus antecipa de maneira profética o que aconteceria com ele, os discípulos até então não entendem, os diálogos, né, que antecedem a crucificação são extremamente profundos, nós vamos falar deles aqui no decorrer da semana, mas essa entrada aparentemente triunfal em Jerusalém tem muito a nos ensinar, meus amigos. Vamos lá, primeira coisa. Muitos discípulos que estavam ao redor do Mestre julgavam que se Jesus entrasse em Jerusalém, que era a cidade mais importante da região, e ele fosse reconhecido em Jerusalém, isso poderia ser, por exemplo, o início de uma grande revolução em que o cristianismo, né, vigoraria sobre o judaísmo. Vamos lembrar que até então não existia cristianismo, né? Mas as lições de Jesus, eles tinham Jesus talvez como o rei, né, que poderia assumir o rei dos judeus. E isso, claro, estava gerando muitos ciúmes, né, no Sinédrio, estava gerando muitos ciúmes em Anás, em Caifás, tanto que acabou criando todo esse processo de perseguição ao Cristo. Mas o fato que eu queria me ater é exatamente esse ponto. Quando Jesus entra em Jerusalém, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, ele deixa claro para nós que muitas vezes na vida nós achamos que algumas situações são maravilhosamente belas, não é? E nós esquecemos que as coisas mudam. Por exemplo, quantas vezes você talvez seja aplaudido por uma pessoa, elogiado por uma pessoa, e poucos dias depois a mesma pessoa está falando mal de você numa festa, nas redes sociais, está denegrindo a sua imagem, a mesma pessoa que te abraçou. Muitas vezes nós entramos num trabalho e a gente acredita que esse trabalho vai ser bem sucedido, você tem grandes ideias, você é ovacionado no teu trabalho e pouco tempo depois, as mesmas pessoas que diziam que você era incrível, que você era especial, são as mesmas pessoas que de repente estão pedindo a tua demissão. Onde eu quero chegar? No mundo, meus amigos, de provas e expiações, em que o ser na terra ainda é moralmente dúbio, em que ele ainda oscila entre os interesses particularistas do seu próprio ego e o ponto central do seu eu divino na sua caminhada até Deus, nós precisamos estar atentos em jamais, em momento algum, nos apegarmos às glórias fugazes do mundo. Aquele que quer ser reconhecido aqui no planeta, em detrimento do reconhecimento da própria consciência, aquela que só realmente Deus pode trazer o devido valor, dificilmente vai ser feliz. Então eu tenho certeza que agora muitos de vocês estão me escutando devem se recordar de muitas situações em que você se sentiu injustiçado, injustiçada, não foi? Em que as pessoas não te valorizaram, né? Muitas situações que você achou que as coisas iam dar muito certo e não deram. Às vezes você fala, meu Deus, eu me dei tanto nesse casamento, ele foi embora, nesse relacionamento ela me traiu, né? Me dei tanto nesse trabalho, não foi reconhecido. Então aqui a gente tem dois lados. Qual que é o primeiro lado? Vocês acham que quem se prejudicou mais com essa atitude? Jesus, que manteve-se íntegro ao seu propósito, ou aqueles que tiveram duas posturas diferentes? Quem vocês acham que teve que reencarnar por diversas encarnações até se ajustar perante a consciência, né, da lei divina?
É óbvio que não foi o Cristo, foram as pessoas. Então lembre-se, gente, que nós não estamos aqui na Terra para sermos reconhecidos por outras pessoas. Se você é daquelas pessoas que se desespera para chamar a atenção dos outros, para ter a aprovação do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, para ter a aprovação da sua cidade, do prefeito, do governador, sei lá de quem, entendeu? Do presidente. Se você é uma daquelas pessoas carentes que necessita que o outro te diga que você está bem, que você está bonito, que você está feliz, definitivamente você não entendeu ainda que você tem um eu divino dentro de você. Né? Você não entendeu ainda que verdadeiramente a maior e única aprovação verdadeira que você necessita é a da sua consciência aliada com Deus. Embora a gente tenha amigos que nos estimulem, mas somente a nossa conexão com o nosso eu divino é que é capaz de nos dar a força que Jesus teve de passar por essa transição, de passar por essa semana decisiva, sendo traído por muitos que ele amava, né? Tendo pessoas amadas lhe virando as costas e ainda assim ele permanecendo fiel ao seu propósito sincero de amor, de perseverança. Então, meus amigos, lembre-se, entre ser aquele que pega a lama e joga nos outros e ser aquele que recebe a lama, tenho certeza que 1000 vezes melhor ser o que recebe a lama. Porque a gente pode se libertar, né? Jesus se libertou, né? Se libertou, acho que essa expressão nem é adequada aqui, né? Jesus nos mostrou, isso sim, como se libertar das perseguições e das incompreensões, o quê? Se mantendo fiel aos princípios que a gente abraça. Triste é das pessoas que jogam a lama, meus amigos. Nós, quando nós somos o causador do mal, quando nós somos o causador da fofoca do fuxico, quando nós causamos o mal, porque aí nós temos que resgatar, né? E é esse processo um longo caminho. Eu me lembro de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, quando ela diz de maneira sábia, né? Quando olhares alguém com os pés sujos de lama, né? Não julgue essa pessoa, porque ela entrou no lodo e foi capaz de sair. Pior é você, que por enquanto está com os pés limpos, mas pode entrar nesse lodo a qualquer momento e a gente não sabe se vai conseguir chegar do outro lado. Ai, ai! Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Amigos queridos, feliz demais com o nosso Evangelho no Lar. Nossa, olha, terça-feira, Rossandro Klinger com a gente. Hoje no nosso amado Evangelho temos a presença de Vansão, Evangelho musical maravilhoso. Quinta-feira já confirmou a presença nosso irmão Wellerson Santos conosco. Olha que time, hein? Sexta-feira acabou de confirmar comigo Geraldo Lemos, não é? Que conviveu tantos anos com Chico Xavier, vai nos contar, um dos coautores, né, do documentário Data Limite, vai conversar conosco com muito carinho no Evangelho no Lar, também nos falando a respeito, né, dessa conexão, de tudo que está acontecendo agora com a data limite, o que é que não tem, a visão de Chico Xavier sobre isso tudo. Você vai querer perder? Pois é, está no Evangelho no Lar, online, 10h30 da manhã. Estou te esperando. Divulga para os seus amigos, apareça. Vai ser uma alegria ter você e a gente rezar juntos para fluidificar a tua água e a sua família e a gente juntos vibrar pelo bem-estar do nosso planeta. Tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz, e você já sabe. Até breve. Até muito, gente. Muito breve.